Uma medida provisória, uma MP, ou seja, de urgência, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da última quarta-feira e trouxe uma novidade que vai permitir que os segurados que recebam auxílio acidente tenham os benefícios revisados e cancelados no pente fino do INSS. É isso mesmo, pessoal. Atenção, quem recebe aí auxílio acidente, fique atento. A MP 1113 também abre caminho para a retomada da concessão de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, sem perícia médica do INSS. O benefício é liberado após o trabalhador apresentar atestado ou um laudo médico. Esse modelo, que já foi utilizado em 2020 e 2021, por causa das restrições de atendimento durante a pandemia, depende ainda de detalhes que deverão ser apresentados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Para ser convertida em lei, a MP precisa ser aprovada em 120 dias na Câmara e no Senado, onde pode sofrer alterações. O texto final ainda precisará ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. A tendência, pessoal, é que nada seja alterado, tá? A não ser que a bancada ali que apoia os aposentados e pensionistas se mexa. Mas ano de eleição é complicado, né? Revisão de auxílio acidente. Olha só que assunto importante. Calma que eu vou falar de todos ainda, tá? O INSS paga o auxílio acidente para os segurados que sofrem acidentes e apresentam sequelas definitivas que diminuem suas capacidades de trabalho, o que também pode ocorrer devido a doenças do trabalho, tá? O benefício é uma espécie de indenização, pois não impede a pessoa de continuar trabalhando, ao contrário da aposentadoria por invalidez. Então, quem recebe um complemento de salário é que teve uma redução parcial da sua capacidade laborativa. Olha, eu consigo trabalhar, mas reduziu minha capacidade, né, no mercado de trabalho. Eu não consigo evoluir e tal, por conta dessa sequela que eu fiquei. E aí o INSS paga esse benefício. É o caso, por exemplo, de trabalhadores que, após afastamento, não podem mais atuar na mesma função, mas ainda têm condições de trabalhar em outra área da empresa. O advogado previdenciário Rômulo Saraiva, colunista da Folha, afirma que o auxílio acidente costumava ter um caráter permanente em seu pagamento e era interrompido apenas com a morte ou aposentadoria do beneficiário. Com essa nova medida provisória, esse tipo de auxílio poderá ser revisado no programa especial para análise de benefícios com indícios de irregularidade, conhecido como o pente fino. Então, mudança grave aí, tá? O auxílio acidente, ele era aí praticamente isento dessa situação e agora o governo vai cortar também. Adriane Bramante, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, afirma que, provavelmente, todos os segurados que recebem auxílio acidente serão chamados para passar por perícia, com o objetivo de analisar se o trabalhador continua com a incapacidade parcial que motivou a concessão do benefício. Então, todo mundo que você conhece que recebe esse auxílio acidente, compartilhe esse vídeo, pessoal, para que as pessoas não sejam pegas de surpresa. Indício de irregularidade. A MP também altera a lei do pente fino para acrescentar que a análise de indício de irregularidade pode ser feita durante a concessão, em fase de recurso ou na revisão do benefício, tá? Dando continuidade, o segurado poderá recorrer do resultado da avaliação em até 30 dias. O recurso deverá ser apresentado à Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência e será julgado por integrantes da carreira de perito médico federal. Tudo isso você vai fazer pelo meu INSS, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Segundo o vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos, a ANMP, Francisco Alves, o pente fino não está sendo feito pelo INSS. Alves disse que a categoria que está em greve há 22 dias é contra a realização de revisão de benefícios nesse momento em que o país está vivendo. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, a MP incluiu o auxílio acidente dentre os benefícios que podem passar por revisão periódica por meio de exame de perícia médica. O órgão diz que é um ato que deve estabelecer os critérios e as datas para a convocação. Um novo ato vai sair para isso. Auxílio doença sem perícia. Em 2020 e 2021, por conta da pandemia, o INSS adotou a chamada perícia documental para a concessão do benefício por incapacidade temporária. Tá? Você apresentava o documento ali e não precisava passar por perícia. Em alguns casos, o segurado
poderia receber o benefício sem passar pela perícia médica presencial, após o envio de atestados, exames e laudos médicos através do Meu INSS, o aplicativo ou site. O benefício liberado era uma antecipação no valor do salário mínimo. Posteriormente, se comprovado que o trabalhador tinha direito a um valor maior, o segurado receberia a diferença. Na opinião da presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriane Bramante, a experiência de análise documental durante a pandemia foi positiva. Funcionou muito bem, disse ela. Em caso de dúvida, o segurado podia passar pela perícia presencial depois. A MP 1113, que é essa que saiu agora, traz essa possibilidade novamente, mas deixa os detalhes em aberto. A regulamentação deverá acontecer por meio de ato do Ministro do Trabalho e Previdência, cargo hoje ocupado por Carlos Oliveira, que recentemente era presidente do INSS. O presidente da ANMP, Associação Nacional dos Peritos Médicos, considera que a medida é uma tentativa de precarização da atividade pericial, porque coloca os servidores administrativos para analisar documentos médicos. Abre aspas, durante a pandemia, com as agências fechadas, foi uma medida de exceção para impedir grave prejuízo ao cidadão e havia limite de prazo de 30 dias. Agora não há mais essa justificativa, não existe mais agência fechada, diz o médico perito. Francisco Alves afirma também que a perícia documental aumenta o risco de fraudes e expõe o segurado à quebra de sigilo médico, visto que os servidores administrativos não respondem conselhos de medicina. Se o governo acredita que irá diminuir a fila com isso, ao contrário, vai criar uma demanda maior de pessoas que agora acham que conseguem um benefício sem precisar passar pelo médico perito, disse o presidente dos peritos. Enfim, pessoal, a grande questão aí, com relação aos outros benefícios e as isenções, nada mudou. Mas com relação ao B94, tá, o auxílio acidente, ele entrou com força e eu acho que não sai mais. Então, todo mundo que está com auxílio acidente aí, tome cuidado, passe em médico recentemente, consiga laudos aí recentes, né, comprovando a sua incapacidade para o trabalho, que gerou, né, principalmente essa situação, o seu benefício, para que você não seja pego de calça curta, tá? Como disse a presidente do IBDP, todos os recebedores, os beneficiários de auxílio acidente devem ser convocados. Então, fiquem atentos. Ainda ficaram com dúvida? Pode deixar no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você que é inscrito no canal. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação que a gente está aqui para te ajudar. Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.